Bem, a partir, então, da definição das trilhas de conhecimento, cada trilha tem na programação dessa capacitação uma atividade mais reflexiva. Que nós chamamos, então, de estação da trilha. Neste momento, nós teremos a estação da trilha 3, que é a trilha da transformação digital. A ministrante dessa trilha é a professora Eliane Schlemmer, pesquisadora e professora, então, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicinos, líder do Grupo de Pesquisa em Educação Digital, GPEDU, Unicinos CNPq. A Eliane é bolsista em produtividade e pesquisa do CNPq, autora de inúmeras produções acadêmicas nacionais e internacionais, além de inúmeras produções técnicas. Alguns dos poderes, né, falando já um pouco dentro da linguagem que vem por aí, da Eliane são criar ambientes de aprendizagem híbridos e multimodais, construir espaços e situações de aprendizagem e desenvolver projetos de aprendizagem gamificados. Eliane habita outros espaços para além do presencial físico. No Second Life, ela é a Violet Ladybird. Enfim, haveria muito a dizer sobre ela, mas não vou me estender na apresentação. Há muitas pessoas mobilizadas aqui para ouvi-las, ouvi-la aqui e online também, sobre ecossistema de inovação na educação, formação docente em contextos de transformação digital. Então, contigo, Eliane. Da nossa casa até a casa da avó, são 2 quadras. Para mim, calçada, ferragem, mercadinho e chegou. Para Valentim, pedrinhas, árvores, pedras soltas que toda vez tira e coloca, buscar encaixe. 2 ruas atravessadas para dar mão para mamãe. Poças d'água, pisoteia, alegra, refresca. Ai, que água suja, dizem uns. É água de chuva, meu caro. Ai, que delícia, apontam outros. Titi nem liga. Só pisa, pisa, pisoteia. Mas no percurso até a casa da avó, há também o que me parece mais valoroso para Tintim. Os 4 encontros, estabelecidos por ele desde o início, que nem sei precisar quando foi. Nesses eu só respeito e acompanho. Só olho e vibro. O primeiro encontro é com seu João, morador de rua e flanelinha daqui da rua, com quem o pequeno sempre conversa. Oi, meu amigo, vai passear? Blá, 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 o pequeno soltar beijos infinitos e abanar, 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 até não mais enxergar. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos e que o tempo é senhor de delicadezas, desafios e novidades constantes e intermináveis. No segundo encontro é com o Jorge, guardador de carros do restaurante da esquina, que, baiano como o pai, fica do outro lado da rua e todos os dias atravessa para conversar com Tintim, que o aguarda também diariamente ao vê-lo do outro lado. Dia desses, Jorge elogiou a sandália do pequeno e desde então a primeira atitude é abaixar-se e mostrar as sandálias. Tocas e olha para o amigo, que insiste: que lindas, muito lindas, que lindas, vamos ver, vamos ver. O terceiro encontro é com o homem do mercadinho. Quando tá com seu gato, o encontro é ainda mais vibrante. Carinho, tropeço, atrapalhação. Mas quando não, o simples ver o amigo e jogar-lhe beijos já é suficiente para seguir em frente. Atravessando a rua, os 3 senhores dão um xarifado do hospital, que às vezes são 2, às vezes são 4, às vezes é um só.
Tintim desvia a rota para vê-los. Pega ele no colo, conversa um pouco e pronto, tá feito. Abana em despedida e corre em disparada para frente do portão do prédio da avó. Todos os dias. Cada dia com um olhar atento sobre algo novo no trajeto, mas sempre com seus 4 encontros, a sentir falta quando algum não tá. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos, caminhares e destinos. Que o chegar não é mais valioso que a andança. Que o encontro é precioso e necessário. Da nossa casa. Pois então. A natureza do humano é conectiva, né? Desde a nossa concepção até a nossa relação com a nossa mãe, através do cordão umbilical, aquilo que a gente vai sentindo durante a gestação, né? Até o momento do nosso nascimento, onde a gente começa a se conectar com o ar, né? Pela primeira vez. E durante a nossa vida, a gente vai estabelecendo inúmeras conexões com o mundo, né? Com o nosso mundo físico. Assim como nós aqui também estamos, de certa forma, todos conectados. Muitos estão com seus celulares e estão conectados para além daqui, para além desse espaço limitado entre essas paredes, né? Então, é da nossa natureza a conexão. Opa, desculpa. Então, conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente também vai se sentindo necessidade de se conectar de outras formas, né? E aí a gente traz um pouquinho dessa história da conexão. Não sei se vocês lembram da internet de escada. Qual era o barulhinho que fazia mesmo? Quanto tempo tu ficava ali torcendo, vai dar, vai conectar. Não era assim? É? E nós tínhamos o quê? A gente podia acessar a informação. Nós estávamos na web 1.0, eu tinha acesso à informação, era isso. Mas isso já era muita coisa, considerando que antes, os lugares onde eu ia buscar informação, ou era na escola, ou com os pais, com o adulto, né? Eram os lugares onde a gente buscava informação. Agora, não mais. Eu tinha um mundo na minha frente de informações. Esse processo evoluiu e chegamos na Web 2.0. Qual é a diferença da Web 2.0 para 1.0? Isso não é novidade para ninguém aqui, né? Para além de acessar a informação, eu me torno um produtor de informação, né? Eu posso também produzir e compartilhar conhecimento nesse espaço. Esse processo vai evoluindo, como toda a tecnologia, e muito rápido, e chegamos hoje à internet das coisas, ou Web 3.0, que não se limita mais a conectar nós conosco mesmo, com outras pessoas, mas sim nós com os locais, com o espaço, com as coisas, ou seja, é uma conexão generalizada de tudo. E isso vem provocando um processo de transformação muito rápido. E que esse processo ele começa a hibridizar esses 3 mundos. O mundo biológico, o mundo digital e o mundo físico. E, com isso, ele propicia o surgimento de um novo tipo de realidade. Esse processo todo, consequentemente, tem impactos em todos os setores da nossa vida, nas escolas, nas universidades. E eu trago aqui imagens da nossa Unicinos, uma universidade que tem uma tradição de modalidade presencial, né? E, com o tempo, vai acompanhando essa transformação e vai se transformando com ela. Nós temos um primeiro EAD, depois nós temos um novo EAD, agora nós temos um híbrido, né? E esse processo vai se desenvolvendo. Logo embaixo, vocês têm a imagem da sede física da Universidade Aberta, onde eu acabei de fazer o meu estágio como professora visitante sênior pelo projeto CAPES, Print, Transformação Digital e Humanidades. Diferentemente da nossa instituição, ela é uma instituição que nasce de natureza online. Ela nunca foi uma instituição presencial e que foi se transformando e que chegou no online e que chegou no híbrido. Não, ela já nasce online. Então, esse é o processo que essa transformação digital vai trazendo para o nosso contexto. Tive um erro, é certo, estou a pagar por ele,
Mas quando sair, vou ser o Hélio que fui até aqui. Independentemente dos erros que se cometeram, há um direito, de facto, que é universal, que é o direito à educação. Dentro da Universidade Aberta, eu sinto-me livre. Porque quando estou na sala da Universidade Aberta, é uma sala e um simples portátil, eu esqueço o resto. Eu esqueço as grades, concentro nos estudos. Um campus digital ou um campus virtual de educação, de formação, de cidadania e empregabilidade. Eu preferi Ciências Sociais porque, no final, acho que vou seguir a ação social. Se nós colocamos em situação de reclusão estes indivíduos sem uma ligação qualquer com a própria sociedade, o hiato que eles sentem quando depois voltam outra vez a ser inseridos nessa sociedade é muito melhor, é muito pior. É uma vergonha estar em reclusão, sem dúvida, tenho vergonha. Ainda hoje tenho vergonha, já vai uma longa data. Sim. Mas é um privilégio estar na universidade. É um orgulho. Então, né, essa é uma das transformações que o digital possibilita. Hoje eu posso chegar com uma formação de graduação, como é o caso do exemplo da Universidade Aberta, aos presídios, online, e colocando eles em comunicação com outras pessoas. Não me pergunte mais sobre isso aqui, porque não é o que eu sei, mas o professor Antônio vai estar conosco em março, pelo Print, e já estamos articulando algumas coisas também com um trabalho maravilhoso que a Unicinos também tem com presídios. Né? Bom, e nesse processo todo, o que acontece? Nós temos aí um grupo de pesquisa que tem início em 1998, com a minha entrada na Unicinos, 22 anos já se passaram. Padre Pedro, faz tempo. Na época, não tinha ainda grupo do CNPq, a gente foi cadastrar ele em 2004, então, a partir de 2004, efetivamente, ele é cadastrado no CNPq. E eu começo, na época, já trabalhando com mundos virtuais em 3D. E aquela imagem na esquerda representa um pouco da trajetória deste grupo. E a imagem que vocês estão vendo à direita representa um pouco desta rede atual, que não se acaba aqui, porque eu posso ir buscando as conexões desde os meus primeiros orientandos e quais foram as conexões que essas pessoas foram estabelecendo nos seus espaços de trabalho. Não sei se vocês perceberam, no início, tinha uma imagem de um grupo no Facebook. Quem tiver de celular, fique à vontade para entrar. Por enquanto, ele é um grupo aberto, só para essa noite, depois a gente decide o que a gente faz com ele. E a ideia é que, durante a minha apresentação, vocês podem encontrar outras pistas online deixadas por lá, relacionadas àquilo que eu fui falando. Porque o que eu estou trazendo para vocês hoje foi um processo colaborativo. Vocês vão ver slides de diferentes naturezas. Foram produzidos por mestrandos, por doutorandos, pelas professoras das escolas. E, lá, nesse espaço, eu não tenho limite. Eu posso colocar quantos depoimentos eu quiser, eu posso colocar quantas práticas eu quiser. E quem estiver interessado, vai lá e olha, e pode até entrar em contato, tanto com os alunos das escolas, quanto os alunos da graduação, da pós-graduação, mestrado, doutorado, e com os professores que estão disponíveis lá. Então, sintam-se todos convidados. Ou seja, esse espaço não precisa terminar aqui, porque a gente tem essas tecnologias que possibilitem que a gente continue conectado. E tudo bem se eu não quero me conectar entre sábado e domingo. Ninguém vai achar ruim isso. Eu me conecto quando eu sentir necessidade de me conectar. Você que define o que, quando e como. No nosso grupo de pesquisa, a gente tem investigado as tecnologias, mas não numa perspectiva de uso das tecnologias, onde você trabalha e entende as tecnologias como ferramenta, apoio, recurso, mas sim numa perspectiva de apropriação dessas tecnologias. E aí as tecnologias elas são vistas como tecnologias da inteligência, como nos diz Pierre Levy. Se vocês acessarem tecnologias da inteligência, Pierre Levy no Google, vocês vão ter o conceito, vocês vão ter uma série de coisas que vocês vão poder buscar mais informação sobre isso. Aqui nós temos um tempo finito, mas fora isso, não. Bom, nessa perspectiva de uso, eu tenho, logicamente, uma ideia de usuário. E, com isso, eu tenho um consumidor desta informação. E, consequentemente, eu tenho uma relação de dependência. Quando eu trabalho na perspectiva da apropriação das tecnologias, da inteligência, por outro lado, eu tenho um sujeito produtor.
Isso provoca empoderamento. Isso faz com que a gente desenvolva aquilo que Álvaro Vieira Pinto nos ensina, que é a consciência crítica. Então, sair de uma consciência ingênua para uma consciência crítica. Bom, ok. Mas quais são essas competências, né? As tão faladas competências para o século XXI. Então, ali tem as principais, que eu tirei do Fórum Econômico Mundial. Então, pensamento crítico e resolução de problemas, colaboração, criatividade e comunicação. E a gente tem investigado também no nosso grupo, e a professora que me antecedeu falou muito bem, se vocês observaram, ela tinha numa lâmina colaboração e cooperação. Por quê? Porque são processos diferentes. Não é? Cooperação envolve cooperar na ação. É um processo muito mais complicado do que colaborar. Isso, claro, depende dos teóricos que vai se utilizar. A perspectiva da resolução de problemas, também nós temos trabalhado com Virginia Kastrup, e com Bergson, que nos ajuda a compreender que, para além da resolução de problemas, a gente tem a invenção de problemas. Enquanto a resolução de problemas, tu trabalha no nível da atenção à vida pragmática, ao cotidiano, aquilo que acontece no dia a dia, na invenção de problemas, tu trabalha na atenção suplementar, que é o percurso, o que acontece durante o processo. Com isso tudo, voltando à ideia de uma nova realidade, lembra do hibridismo dos 3 mundos, digitais, biológico e físico? Que nova realidade é essa? É uma realidade hiperconectada, onde não se fala mais em online ou offline, se fala em on-life, onde o dualismo está morto, não é mais isso e aquilo, é isso e aquilo. E esse tem sido um contexto, um conceito que a gente vem se debruçando muito sobre ele, desde 2006, quando a gente começa a trabalhar com aquilo que a gente chama de tecnologia, conceito ECOD, que é Espaço de Convivência Digital Virtual. Na época, nós entendíamos o hibridismo relacionado só à mistura das tecnologias digitais e das linguagens. Então, por exemplo, se eu tinha um ambiente virtual, mais um agente comunicativo, mais um mundo virtual onde eu fazia me representar por um avatar, eu podia me comunicar não somente pela linguagem escrita, mas oral, gestual e gráfica. E a gente investigou durante muito tempo isso. Numa das nossas pesquisas, que foi Anatomia e Metaverso, nós aprendemos com os alunos que esse conceito de hibridismo ia muito mais além. Quando nós começávamos a trabalhar com eles nos mundos virtuais, que eles entravam e percorriam o corpo humano, eles diziam assim, bah, professora, que legal se nós tivéssemos isso, com um laboratório de anatomia humana, com os professores, com os atlas, com os materiais. Então, o que eles estavam nos dizendo? Não é só o digital que a gente quer, mas é também o digital. Mas como é que eu posso proporcionar um ambiente onde eu tenha esses diferentes perspectivas, né? E aí a gente começou a trabalhar esse híbrido com relação ao espaço, porque não é mais só o espaço presencial, mas ele é também o espaço digital. A presença, porque eu não me faço somente presente de forma presencial física, como eu estou aqui e estou vendo vocês. Tem muita gente que está no celular, está presente via um perfil numa mídia social, não é isso? A gente pode estar presente num game por um personagem, eu posso estar presente no mundo virtual por meio de um avatar. Então, hoje, eu tenho outras formas de estar presente, de me fazer presente nesses espaços. Híbrido com relação às tecnologias, porque o fato de eu trabalhar com tecnologia digital não exclui que eu trabalhe com tecnologias analógicas, essa coisa toda convive. E híbrido em relação à cultura, porque eu não tenho pessoas só de uma cultura digital, num contexto de sala de aula. Eu tenho pessoas de cultura pré-digital, eu tenho pessoas de uma cultura mais maker, de uma cultura mais gamer, enfim, eu tenho uma variedade muito grande. Vinculado a isso, a gente traz o conceito de multimodalidade. O que seria isso? Nós temos a modalidade presencial física, que é o lugar mais seguro que a gente se encontra, que é todo o processo como a gente aprendeu e como a gente ensinou e ensina ainda. E nós temos a modalidade online, que às vezes não é muito familiar para a gente, nós estamos nos apropriando. Dentro dessa perspectiva do online, o que mais a gente trabalha e conhece é o e-learning.
Mas eu não tenho só o e-learning. Eu tenho mobile learning, quando eu estou com meus dispositivos móveis. Eu tenho pervasive learning, quando eu estou em contexto e eu estou com o meu dispositivo, então eu estou aprendendo de forma pervasiva. Eu tenho ubiquitous learning, quando eu estou num contexto que, além disso, os locais e objetos falam comigo, porque tem sensores, né? Então, eles me encontram, eu não preciso mais ir em busca dessa informação. Eu tenho gamification learning e eu tenho aprendizagem baseada em games. Tudo isso eu posso estar combinando. Então, eu posso ter, desde uma educação totalmente presencial, enriquecida com o digital, né, em diferentes graduações, que vai até o totalmente online. Nesse processo todo, o que a gente tem se debruçado? A tentar construir metodologias e práticas pedagógicas. Porque, se a gente for analisar, a maior parte das metodologias e práticas que a gente leva para o online são transposições daquilo que a gente fazia no presencial físico, né? Por quê? Porque, muitas vezes, falta para a gente entender um pouco mais quais são as possibilidades, os limites daquela tecnologia, o que ela me permite pensar diferente, né? E eu não começo a pensar do nada, né? Por exemplo, uma dessas metodologias que a gente vem desenvolvendo é o que a gente tem chamado de projeto de aprendizagem gamificado, né? Que junta, articula o PBL, que a professora anterior falou, né, com elementos da gamificação e com elementos do método cartográfico de pesquisa e intervenção. E esse processo tem nos permitido, e agora nós vamos ver um pouquinho, quem gosta do Senhor dos Anéis vai poder relembrar. Pronto. Pronto o quê? Se eu der mais um passo, será o mais distante de casa que jamais vi. Venha, Sam. Lembram o que o Bilbo dizia? É perigoso, Frodo. Frodo, sair porta fora. Você pisa na estrada e, se não controlar seus pés, não há como saber até onde você pode ser levado. Opa, passei demais. Então, é isso, né? A gente vem desenvolvendo as metodologias, a gente está tentando sair daquele lugar seguro, mas não significa que a gente tem todas as certezas, né? No processo, como o Tintim, né, no percurso, a gente vai seguindo pistas, deixando os rastros, vai pesquisando esses rastros, vai criando mais pistas, vai caminhando no percurso e construindo esse processo. E, bom, nós precisamos ver se aquilo que a gente estava construindo, e esse processo metodológico, ele teve origem numa pesquisa que foi realizada no ensino superior, com alunos do curso de Pedagogia e Jogos Digitais, né, que era a gamificação no ensino superior. E quando a gente, nesse processo de gamificar, criou uma narrativa que colocou as alunas da pedagogia nas escolas, com o desafio, a partir de uma narrativa ficcional, né, que elas teriam que olhar para essa escola e ver como é que a transformação digital poderia potencializar a escola, a gente percebeu que nós poderíamos voltar à escola. Por que eu digo voltar? Porque a minha formação inicial, meu primeiro trabalho foi como professora municipal em Novo Hamburgo. Então, voltamos à escola, né? E vamos ver o que está acontecendo com essas crianças, como é que elas estão pensando, como é que elas constroem esse conhecimento, o que muda nesse processo. E aí a gente cria o projeto A Cidade como Espaço de Aprendizagem, que começa em 2006, financiado pelo Digital Universal. Esse projeto depois ganha uma outra dimensão com o Promob Faptec. Hoje ele é desenvolvido também em algumas cidades do estado de Sergipe, né, principalmente Aracaju e Itabaiana, e também para Cascavel,
com uma, Ana Maria, levanta aí, uma egressa nossa, né? Uma orientanda de doutorado nossa. Então, através dos nossos orientandos, esse projeto ele vai conquistando outros espaços. Vinculado a essa questão toda que a gente estava desenvolvendo na graduação, aconteceu de, nessa época, uma ex-aluna minha da pedagogia dizer assim: Eliana, eu estou muito satisfeita com as coisas que a gente está desenvolvendo na escola, porque as crianças não prestam mais atenção e a gente não consegue mais atingir eles. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu disse, vem para o grupo de pesquisa, vamos ver o que a gente pode fazer junto. E ela veio, e dali surgiu esse projeto A Cidade como Espaço de Aprendizagem. Então, foi a questão da pedagogia, com os meninos de jogos digitais, a demanda de uma professora que estava lá no campo da escola, e o Pokémon GO. Vocês lembram quando surgiu o Pokémon GO? Eu sempre digo que uma das coisas boas do Pokémon GO foi tirar a geração sofá de casa. E nunca se viu tanto filho com pai, com vó, com tia, nos espaços públicos caçando Pokémon. Mas as mecânicas dele era aquilo, era limitado. Só que o que a gente percebeu? A gente saiu com grupos de crianças e adolescentes de diferentes idades. E a gente percebeu que eles não significavam a cidade, que eles tinham uma relação com a cidade de ponto a ponto. Então, com crianças em zonas de vulnerabilidade social, os pais acompanhavam até a escola, de a pé ou de bicicleta, traziam para casa, porque os espaços públicos não podiam ocupar. Está ocupado a maior parte deles pelo tráfico. Já as crianças de um recurso um pouco maior, os pais pegam em casa, levam para a escola, da escola para o shopping, e assim vai. E a criança não consegue desenvolver aquele sentimento de entender a cidade como dela, de pertencimento com a cidade. Que, se tem um buraco na calçada, aquilo é problema meu também. Como é que eu vou demandar para que isso seja tomada alguma providência? E aí foi que a gente começou a desenvolver esse projeto. Aí vai mostrar umas imagens das crianças desse percurso. Então, a ideia é mesmo romper com os muros da escola através dos dispositivos móveis e da conexão com a internet. Professor, aluno, os tablets da pesquisa. Olha a carinha deles. Os orientando de doutorado. Depois vocês vão conhecer alguns deles. Os bolsistas de iniciação científica, aluno de graduação. Ali tem os alunos dos jogos junto com as crianças. Não é só tecnologia digital. Espaços na escola, espaços na Unicinos. Quando não se tinha recurso na escola, tinha na Unicinos. E essa rede, agora, vocês viram que mudou aqui, né? Ela se amplia. Isso é modelagem em 3D em Blender, feito por crianças da Vila Brás. Isso é robótica inventiva, feito pelas crianças da Coelho Neto, nossa vizinha da Unicinos. Isso é Minecraft. Isso é uma folha de papel. Realidade aumentada. E se começou esse projeto na Vila Brás com crianças multirepetentes, do Mais Educação e do Seguindo em Frente. Adiante. Aí. Nesse processo que a criança transita pela cidade, ela encontra pessoas, ela encontra lugares, depende muito do projeto de aprendizagem gamificado que ela está desenvolvendo. Ela conversa com o moço do mercadinho, com a dona da padaria, ela realiza entrevista com personalidades do bairro, com pessoas mais antigas, com as vovozinhas, ela filma, ela grava. Isso tudo é material que compõe aquilo que nós temos chamado de biblioteca viva ou biblioteca humana, que são as memórias que não estão nos livros, mas estão com as pessoas. E essas informações, elas são usadas nas missões dentro dos projetos gamificados que elas desenvolvem. Ou seja, para realizar as missões, elas precisam acessar essas informações. Meu nome é Brenda Severo, eu estou no projeto Team Community desde o final de 2016.
Quando iniciou, começamos com as pesquisas. Pesquisamos sobre os problemas sociais da Vila Brás, os problemas da escola, como os bancos quebrados, o vazamento de água, agitação no recreio, entre outros problemas. Aí começaram as oficinas de modelagem. No começo, achei que ia ser super difícil, mas conforme foi passando o tempo e a gente foi tendo mais aulas, até que se tornou fácil. Através do conhecimento que eu tive sobre o programa Blender, eu tive a oportunidade de também ajudar outras pessoas a mexerem nele, a aprenderem a usar. Tivemos aulas também de programação, mas esse não foi muito meu forte. Eu fiquei mais na parte de modelagem e apresentar o projeto também. Através disso, eu aprendi a trabalhar em equipe, a ter paciência também, porque nem sempre as coisas davam certo. Alguns programas travavam para ajudar. Através do projeto A Cidade como Espaço de Aprendizagem, a nossa equipe teve a oportunidade de definir o nome do evento, We Learning with the City, o tão famoso WLC. Também definir o logo do evento, que foi feito por um ex-aluno do projeto. Eu tive a grande oportunidade de apresentar o cerimonial, de fazer o cerimonial do WLC do ano de 2018 e 2019. Quando eu recebi o convite, foi surreal para mim, porque ter mais de 200 pessoas te olhando, nossa, deu uma vergonha enorme. Por mais que eu tenha apresentado em outros locais, como Motic, Mostratec, TEDx Unicinos, foi surreal e maravilhoso ao mesmo tempo, porque eu sabia que eu tinha capacidade de fazer aquilo. Talvez se eu não tivesse agarrado aquela oportunidade em 2016, eu não teria vivido tudo que eu vivi até agora, não teria conhecido pessoas maravilhosas, professores incríveis que estão junto para fazer a diferença. E foram diversos momentos e com certeza eu vou levar para minha vida inteira. Meu nome é Brenda Severo. A Brenda tem 13 anos, tem 13 anos e começou no projeto desde 2010. E a Brenda possibilitou um encontro mais efetivo da educação com a linguística, porque ela chega através da Renata, que era uma orientanda da Doroteia, e que também é uma professora muito inquieta, queria desenvolver jogos com as crianças, mas, quando ela foi conversar com as crianças, tem o depoimento dela no grupo, vocês podem ver, é muito bonito, que ela conta a história. Quando ela chegou para desenvolver jogos de tabuleiro, com as crianças, ela disse, não, nós queremos desenvolver um jogo digital. Aí ela chegou apavorada para a Doroteia, eles querem desenvolver um jogo digital, o que eu faço? E aí começou a nossa aproximação, e essa parceria já dura um bom tempo. Aqui vocês viram que se formou uma outra rede, começa a ter outras conexões também com Sergipe, Minas e agora Portugal. Bom, eu passei 2 para frente, é isso? Por isso que tu votou? Bom, nesse processo todo, não adianta só a gente trabalhar com as crianças, nós precisamos formar os professores. E essa formação não é tipo oficina, que termina a oficina e eles vão para lá e daí surgem os problemas, eles não sabem o que fazer com isso. É uma formação continuada, em processo. Ou seja, eles começam a trabalhar com as crianças, aquilo que eles têm dúvidas, que vai surgindo no processo pedagógico, nas práticas, eles vão trazendo para o grupo, a gente vai discutindo, isso tudo relacionado, claro, com os objetivos da pesquisa, e a gente vai construindo esse processo junto com eles. Então, aqui está diferentes temáticas que a gente vem trabalhando, diferentes espaços, momentos de encontros presenciais e online, com esses professores. Então, essa formação também é híbrida e multimodal. Por quê? Porque o professor precisa vivenciar, ele precisa ter essa experiência para se desenvolver. E aí, aquele S não foi um erro, é proposital. Plataformas. Nós trabalhamos com diferentes plataformas tecnológicas. Então, vai depender muito da situação que a gente tem, dos recursos que se tem, da cultura daquele grupo também. Aqui eu vou... Essa é uma delas, que é muito conhecida de vocês, o Hangout. E isso não impossibilita. Está ali o João Bittencourt, que está aqui conosco também, com um grupo de professores no GPDU. Eu já estava em Portugal, estou ali com o quadro do Porto atrás. A Ana Maria, bem feliz, ali em Cascavel. O Joãozinho dentro do carro. O Antônio lá em Coimbra, ele estava em Coimbra. E o Julian na Colômbia.
né? E nós trabalhando com os professores, formando os professores. Então, os professores precisam ver, eles precisam sentir isso. Como é que isso acontece? Como é que se dá essa interação? Como é que se aprende nesses contextos? Nesse processo todo de trabalho com os professores, com as crianças, a gente começa a desenvolver um pouco daquilo que a gente vem chamando de práticas pedagógicas inventivas, dentro de uma perspectiva de cognição inventiva que também é trazida pela Kastrup, que é uma pesquisadora nossa aqui da Federal do Rio de Janeiro, da área da psicologia, que tem mais colegas aqui que eu sei que trabalham com ela também. Então, nesse contexto, também trazemos de Felice, né? Essas práticas elas são reticulares, em rede, conectiva, voltamos ao nosso conceito inicial, né, da conectividade, intervencionistas, porque elas têm uma intervenção não só no processo de ensino e aprendizagem, de aprendizagem do sujeito, mas no ambiente, no contexto onde ele está, gamificadas e atópicas. E sintam-se convidados a pesquisar por aí o que é atópico na perspectiva de Máximo de Felice. Tá? Bom, Lise, cadê você, Lise? Fala aí, Lise. Explica aí. Me ouvem? Sim. Então, eu sou a Lise, eu sou orientanda da Eliane doutorado, e eu vou falar um pouco a respeito das práticas que a gente vem desenvolvendo, né, enquanto grupo. Eu chego no grupo e na Unicinos enquanto uma docente da área da computação, e, em função disso, eu venho buscar melhorar minhas práticas, né, no programa de pós-graduação em educação. E, no grupo, eu, embora seja docente da área da graduação e do ensino médio, eu me envolvo com o ensino fundamental, com as escolas, né, que é o espaço rico para muitas aprendizagens. E hoje não, já há 1 ano e meio, né, Eliane, quase 2, eu participo, então, de um grupo privilegiado, me sinto privilegiada de participar desse grupo, que é o Cultura Digital, né, onde eu tenho aprendido muito também, né, com muitos de vocês, que a gente já se conhece. Então, essa é uma das práticas que a gente vem desenvolvendo. Talvez vocês já conheçam esse conceito de escape game, mas é uma prática que, como a gente tinha alguns conceitos bem densos, né, de Bruno Latour, o próprio atópico do Máximo de Felice, a gente queria tornar essa atividade de compreender esses conhecimentos de uma forma mais divertida. Então, a gente construiu esse escape game, que a gente chamou de Reino das Bolhas, que envolve vários desses conceitos. A gente vai fazer uma oficina na quinta. Quem Isso fizer... já faz a propaganda. Já vou fazer a propaganda. Mas parece que ela está lotada. Mas a gente vai mostrar essas nossas práticas melhor, a gente vai poder conversar também. E, no grupo, sintam-se à vontade, quem se sentir instigado, a gente também está aberto a conversar sobre isso. Tá bom? Obrigada. E ela não falou, mas tem alguns wearables aí, que é a tese dela, né? Territórios do Inventário, é isso, Lise? Isso. Bom, nesse processo de construção das práticas, o que a gente começou a perceber? Várias escolas desenvolveram seus projetos, mas um professor não sabia necessariamente o que os outros estavam trabalhando. E nem os pesquisadores tinham conhecimento desse processo. Então, o primeiro dia do nosso WC, que a menina falou, a Brenda falou, que é um evento que eles têm o protagonismo, eles criaram o nome. Na época, eu questionei, mas por que um nome em língua inglesa? Ah, professor, porque esse nosso projeto vai ganhar o mundo. Né? Então, essa foi a justificativa. A gente começou a construir, perseguindo os rastros que as crianças foram deixando nesses diferentes espaços da cidade, aquilo que a gente chamou nos rastros da cidade mesmo. E essa vivência foi propiciada aos participantes do WDC, os adultos, os pesquisadores, os professores, para que pudessem conhecer o que foi trabalhado, quais foram as intervenções, como é que os alunos e professores foram construindo esse percurso. Aqui tem um processo de missão docente, que a Lisiane foi pelo Promob CAPES FAPTEC, então, para a Federal de Sergipe, e desenvolveu esse processo lá com eles também nos rastros da cidade. E, quando a gente começa a desenvolver essa prática, a gente não sabe muito bem, a gente não consegue
ainda sistematizar ela. Ela vai acontecendo e a gente vai sistematizando. E hoje a gente consegue chegar nessa imagem da direita, né, que nos ajuda a dizer, olha, professor, se tu quiser desenvolver uma atividade nos rastros da cidade, vai mais ou menos por aqui, né, e a gente vai te ajudando. Bom, desses rastros e desse escape, surge a Janaína. Cadê a Janaína? Vá lá, Janaína. Rapidinho, que nós estamos atolhadas no tempo, não está, Ana? Como é que estamos? Temos ainda? Ah, então tá. Frouxo. Vai lá, rapidinho. Vai lá. Olá, eu sou a Janaína, eu sou orientanda de doutorado da professora Eliane também. E a minha tese, a minha temática de tese, ela versa sobre o pensamento computacional em interação com a cidade, de modo que eu possa traçar uma cartografia dos percursos de desenvolvimento do pensamento computacional, dialogando com a cidade e que possam ser traduzidos em um projeto de aprendizagem gamificado. Essa pesquisa ela ocorre no contexto de alunos de terceiro ano de ensino fundamental em uma escola de educação bilíngue, onde eu atuo como professora de língua inglesa desses alunos, alunos estes que vêm tendo o componente curricular de programação desde o primeiro ano do ensino fundamental. Então, as minhas inquietações começaram a surgir a partir dessas aulas de programação, onde eu pensava, mas como é que eu posso provocar que esses conceitos da computação se aproximem mais desses alunos? E eu fui buscar esse conhecimento no grupo de pesquisa no GPDU, como formação no doutorado, para me aprofundar mais nas questões teóricas. Então, esse slide, por exemplo, ele mostra o início do nosso percurso, onde, como o Sam e o Frodo, a gente saiu porta fora, porque a escola ela se insere num bairro histórico, onde a cidade de Novo Hamburgo começou. E a nossa escola ela foi a primeira escola da comunidade. Então, essa porta que eles tinham que abrir a partir de um processo gamificado, onde eles tinham que recolher pistas para conseguir entender um pouco a origem da própria escola, ela dá de cara para o bairro. Então, eles saíram porta fora para o bairro, e foi aí que todo mundo começou. Muito parecido com o que a Eliane conversou, no sentido de que muito dessas crianças não vivenciam a cidade, não caminham na rua, elas estão muito dentro de espaços confinados. Então, o próprio sair ali, porta fora, gerou uma euforia muito grande neles. E, então, o nosso percurso cartográfico começou no sentido de que rastros, que pistas de algoritmos a gente pode seguir e inventar nesse percurso com a cidade. Tem mais um slide ali. Isso. E essa experiência ela tem nos proporcionado momentos muito significativos em que pensamento computacional se hibridiza com tecnologia, se hibridiza com ciências sociais, com gamificação, com o bilinguismo, porque isso acontece em língua inglesa e língua portuguesa, com gamificação com cidadania. Com história. Com, exatamente, geografia. As ciências sociais, história e geografia. E a pesquisa ela pretende contribuir justamente com como o pensamento computacional agenciado com a cidade pode contribuir com outras formas de pensar o habitar, como ela pode contribuir com pensar o lugar de uma forma diferente, e também com todas essas metodologias que a gente vem estudando e se aprofundando, inventivas, agregativas e gamificadas. E no próximo slide, existe um vídeo que está postado no grupo do Facebook, se vocês quiserem acompanhar um pequeno recorte que nós fizemos de uma saída pela cidade de Novo Hamburgo, no bairro de Hamburgo Velho. Muito obrigada. Obrigada, Janaína. E agora a gente descobriu que São João da Madeira, que é uma cidade perto do Porto, é a capital nacional do calçado em Portugal. E a nossa ideia agora, proximamente, é colocar essas crianças a conversar com crianças
que também tem essa realidade lá em Portugal, e também trabalhar toda essa questão. Bom, como é que é essa questão do calçado aí? E como é que é em Portugal? Porque os pais trabalham na indústria de calçado, enfim. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Uma outra proposta que a gente vem desenvolvendo é a Alice no Labirinto da Aprendizagem. E hoje, só hoje, a gente define ela como uma trilogia. Ela começa no mestrado profissional para os colégios jesuítas, onde, a partir de eu ter trabalhado uma semana inteira com eles, eu desenvolvi um escape games, uma narrativa a partir de Alice no Labirinto da Aprendizagem, e eles tinham que, então, ir em busca dessas pistas, e, nisso, eles trabalhavam todos os conceitos que eu trabalhei com eles durante aquela semana. Disso originou a palestra de abertura das licenciaturas, que teve participação da Gaia, que estava lá em Roma, e a Luciana Bax, que foi também nossa ex-aluna, que estava lá em Lyon, na França. E nós tínhamos personagens, nós tínhamos a Alice, o coelho, o gato, enfim. Os personagens que faziam parte, alguns tiveram a oportunidade de naquele momento, assistir, isso está em vídeo ainda. E a última é a Imerge. Lise, onde está você? Vai lá. Vai um pouquinho. Oi, de novo eu. Essa é uma prática, né? Não sei se é bem metodologia que a gente pode falar, né? Uma prática que a gente está desenvolvendo também, fizemos na formação de professores. Ela contempla, então, esses conceitos que a gente trabalha, que é o hibridismo, né? Híbrido de tecnologias e de espaços, porque a gente trabalhou ela durante 2 semanas online, né, Eliane? Online. Praticamente toda online. E depois tiveram um momento que foi presencial físico, na formação de professores. E ela também como a gente trata de invenção, o conceito que a gente trabalha é invenção, ele é algo que vai se construindo ao longo. Então, muitas das pistas que a gente foi dando para os professores, elas tiveram que ser repensadas durante o percurso. A gente foi criando novas pistas, né, e foi para que aquela interação fosse produtiva. Também a gente vai mostrar no dia da oficina. Ok. Obrigada, Alice. Tudo isso culmina, então, no que a Brenda disse, o tão famoso WLC para eles, que é o evento deles, onde eles apresentam esses projetos. Entre eles desenvolvem oficinas para os colegas, ensinando outras crianças de outras escolas, de outras turmas, como é que eles desenvolveram o projeto. Os professores acompanham isso e depois nós temos uma parte da formação docente, vinculada a tudo o que aconteceu durante o ano na continuidade da formação docente. Klaus e Vinícius. Boa noite a todos. Eu sou o Klaus, eu sou professor do curso de fisioterapia, professor de anatomia da Escola de Saúde. E chegamos a um certo ponto em que o laboratório de anatomia necessitava de alguns recursos e, ao mesmo tempo, eu tinha uma busca a fazer para me tornar um professor melhor, com mais alternativas. E eu tive daí a grata oportunidade de poder frequentar o grupo de pesquisa. Mais tarde, eu me tornei orientando a professora Eliane e tive a grata também a oportunidade de conhecer o professor Vinícius, porque isso nos proporcionou a possibilidade de integrar várias áreas. O GPDU ele é um grupo que ele promove a integração, e não é um grupo fechado. Ele aceita pessoas de várias especialidades, conhecimentos, e isso proporcionou que eu e o Vinícius pudéssemos produzir isso que vocês estão vendo agora. Então, boa noite. Como nas horas vagas eu faço doutorado em computação lá na URGS, em realidade virtual, estou terminando, e aí a gente se encontrou na Unicinos, eu e o Klaus, para tentar usar a realidade virtual no contexto do ensino de anatomia. Antes de falar com o Klaus, eu falei com o professor Latorre, que está aí, que é o coordenador do laboratório, e ele disse,
A realidade virtual pode nos ajudar em todas as áreas, mas a principal é a neuroanatomia, porque a gente tem dificuldade de os alunos poderem interagir, manipular, né, o encéfalo humano, porque ele é muito degradável, etc, etc. Então, eles costumam trabalhar com gesso, o encéfalo modelado em gesso, ou em peças sintéticas, né? E aí ele me apresentou o Klaus. E aí a gente fez, então, um trabalho interdisciplinar, aí, educação, computação e saúde, para desenvolver esse jogo em realidade virtual, que pode ser usado nas aulas, né, com óculos de realidade virtual. Os alunos são divididos em grupos, e cada grupo tem o desafio de montar o encéfalo através da realidade virtual, né, com o objetivo de montar no menor tempo possível. O jogo faz um ranking. E aqui a gente consegue explorar coisas que, na realidade física, não é possível, como, por exemplo, o aluno consegue olhar, se ele puxar essa peça ali, o lobo parietal, né, bem próximo dos olhos, ele consegue enxergar por dentro daquela estrutura, né, através lá, a parte interna, enfim. E aí esse trabalho foi publicado, recebeu um prêmio ano passado no SB Games, que é o Congresso Brasileiro de Jogos Digitais. E aí é só uma das experiências que a gente está fazendo, e que pode avançar muito em diferentes áreas aí do uso da tecnologia em sala de aula, né, de diferentes formas. Perfeito, muito obrigada. Mas aí vocês vão me perguntar, mas tá, o que isso tem a ver com o projeto da cidade, que tu estava apresentando antes, e de repente surge o Vinícius e o Klaus? Bom, o Klaus, em diferentes momentos, o protótipo também foi testado com crianças e adolescentes. Ele trabalhou nos WC com oficina sobre o cérebro, para as crianças poderem entender. Então, isso é popularização da ciência, isso é ciência cidadã, né? Aí nós chegamos no nosso concepção e design de curso na cultura híbrida e multimodal. Cadê os nossos professores? Estão aí? Levantem, vamos ver quem está aí. Levante. Oh, eles estão não tão tímidos de levantar. Vai lá, Alexandre, vai lá. Levante. Então, esses são os nossos professores, alguns deles, não estão todos aqui, que aceitaram o desafio que a Doroteia fez. Então, gente, vamos entrar nesse mundo e vamos ver o que a gente pode fazer. E começamos com um grupo, o pessoal dizia, só uma tecnologia, Eliane, só uma tecnologia. Ok, só uma tecnologia. Qual a tecnologia? Mudo. Tá bom, mudo. Vamos trabalhar no mudo. Dali a pouco o pessoal disse, mas nós precisávamos se comunicar mais rápido. Então, quem sabe a gente cria um grupo no WhatsApp. A gente cria um grupo no WhatsApp? Tá bom, vamos criar um grupo no WhatsApp. E a coisa foi, hoje temos até podcast. Hoje temos várias coisas acontecendo neste grupo. Foi 1 ano e meio. O processo de aprendizagem, de transformação, não é rápido, não acontece do dia para a noite. Tem que mudar o mindset. Eu tenho que vivenciar uma prática diferenciada enquanto aluno para eu conseguir perceber como é que eu posso, a partir da minha apropriação, de como eu me senti aprendendo com essas tecnologias, ajudar outras pessoas a aprenderem. Então, está ali o logo, foi criado pelo próprio grupo, acho que levou mais de meio ano para criar esse logo, né, entre indas e vindas, o que mais. Tem toda uma construção conceitual aí que vocês podem falar com os experts que estão aqui, que foi o pessoal que criou esse grupo, esse logo. E assim a gente vai trabalhando. Cadê o Wilson? Aí, professor Wilson, agora conte para nós um pouco das compartilhações. Então, boa noite. Hoje? Aí você não contou? Parabéns! Obrigado. Então, sobe no palco, sobe no palco. Não, eu sou tímido, eu sou tímido. Então, eu quero começar agradecendo a professora Doroteia por ter aberto essa oportunidade, que vai ter um rodízio agora no próximo ano para outros professores dos programas de pós-graduação, e agradecer aí a nossa professora Eliane, né, que nos abriu esse caminho, e para mim foi significativa essa participação no grupo de cultura digital que a gente completou 1 ano e meio agora no final do ano, porque se integra um pouco a minha caminhada aqui na universidade, que agora em março próximo vai fechar 30 anos,
Então, é um percurso de atividade docente que tem um gosto especial, para mim, particularmente, especialmente pelo contexto da cultura digital e da importância, especialmente para a escola de Direito, que é a escola da onde eu venho, e na escola de Direito que eu trabalho também, tanto no programa de pós-graduação, quanto no mestrado profissional, quanto na graduação. Essa questão de nós utilizarmos essas metodologias que a gente foi aprendendo e a professora Eliane ia nos desafiando. E o interessante dessa perspectiva da cultura digital é que não era simplesmente um aprendizado de uma metodologia, mas como ela começou a apresentação de agora à noite, sempre havia um referencial teórico sustentando aquela caminhada para a qual nós íamos em busca do desenvolvimento de algo digital, de algo não convencional. Então, para o direito, que é do lugar da minha fala, que é o lugar da minha pesquisa, essa questão da cultura digital ela é extremamente importante, porque ela significa provavelmente uma abertura para esse passo além da porta que a gente deve abrir, e especialmente para que a gente possa avançar na construção do conhecimento. Então, me parece que o direito e muitas outras áreas também ainda vinculadas a uma perspectiva tradicional, uma perspectiva de aula expositiva, sem fazer uma crítica a essa metodologia, mas me parece que a cultura digital, pelo menos no meu caso, e dentro do possível eu tento compartilhar isso com os colegiados dos quais eu faço parte, ele está e será extremamente importante para essa conexão com o futuro e para esse desafio ao futuro que um dos slogans-chave agora da Unicinos nos desafia. Então, me parece que essa perspectiva da digitalização, essa perspectiva de você ter um avatar, mas ao mesmo tempo você está lidando com o ser humano, esse me parece que é a grande sacada e que distingue essa cultura digital desse grupo que, a partir, enfim, amanhã dos meetups e de outras atividades que a gente vai estar organizando, me parece que ele coloca o analógico, o digital, mas sem esquecer a essência do humano. É isso. Muito obrigada, professor Wilson. Temos mais uma colega aqui, que a Adriane está ali. Roda. E já que a vida quis assim, que nada neste mundo levará você de mim. Eu sei e você sabe que a distância não existe. Bom, não sou da área de música, sou professora do programa de pós-graduação em Ciências Sociais, Adriane Ferrarini, mas quero usar essa frasezinha última dessa letra do Tom Jobim. Se você sabia que a distância não existe, eu realmente não sabia. E quero usar essa frase para, de alguma maneira, compartilhar com vocês o que eu aprendi, né, uma síntese, o que mais me marcou desse processo de formação, né, em educação híbrida e multimodal. Entendi, quando eu comecei a trabalhar com educação à distância, eu imaginava assim que, bom, que era importante me apropriar muito mais de ferramentas digitais para qualificar, né, o ensino, mas o que eu entendi é que, na verdade, isso é ponta do iceberg, o processo é muito mais amplo. Né? Vi a importância, entendi que a distância, na verdade, ela pode acontecer numa sala de aula, quando existe uma presença física, mas nós não estamos próximos dos alunos, né, o suficiente, envolvendo-os e, enfim, trabalhando realmente em conjunto, e que podemos estar geograficamente distantes, mas muito próximos. E esse foi um desafio, então, que para mim passou a ser não apenas das modalidades, né, híbridas, online, não mais à distância, né, outro aprendizado, mas um desafio pedagógico para todos nós, nos reinventarmos como educadores, né, de sermos capazes de realmente criarmos com os alunos, né, a partir de uma pedagogia muito mais horizontal, a partir dessa concepção, né, que para nós brasileiros aí a gente tem esse legado do Paulo Freire, né, realmente do aluno como sujeito, numa perspectiva muito mais criativa, envolvente, participativa, mas que na prática realmente é desafiadora
e estamos agora frente a um tsunami, né, digital, né, tecnológico, e penso que a gente poder se voltar para isso é realmente, né, nos reinventarmos como educadores e nos reinventarmos como universidade é o nosso grande desafio hoje, para que a gente possa dar respostas mais efetivas, mais humanizadas ao aluno que chega até nós e à sociedade. Obrigada por essa oportunidade. Seguimos em frente. Então, né, esses são as minhas crianças grandes, como eu digo, né? Eu tenho as crianças pequenas e tenho as crianças grandes. Né? E é sempre muito gratificante trabalhar com esse grupo. Foi um desafio muito grande quando a Doroteia propôs isso. Né? Os primeiros encontros, eu digo para vocês que eu chegava em casa, eu tinha que deitar, porque eu estava assim, exausta. Né? E depois foi melhorando, né? Porque é um processo inicial que não é fácil, né? De familiarização, de compreensão, que muda a forma de pensar, e não é dolorido, né? É dolorido. Mas hoje a gente já está 1 ano e meio junto, e esse povo vai ajudar a fazer a formação dos próximos, e eu estou muito feliz com isso. Nesse processo, uma das práticas que a gente desenvolveu foi o Instituto Sense Power Card, que é um jogo de cartas, né? Tem o tabuleiro, que é o campus da Unicinos, aí nós temos as cartinhas com os perfis dos professores, que eles mesmos criaram, né, e definiram qual eram, por isso que a Viviane brincou aqui que começaram com os poderes, porque eles tinham que dizer quais eram os poderes que eles tinham e quais eram os poderes que eles gostariam de conquistar. E daí nós tínhamos diferentes tecnologias, diferentes espaços, diferentes práticas. E tínhamos também a ADA, né, em 3D, ali impressa em 3D, e em realidade aumentada, que conversava com eles, trazia a narrativa, e, a partir disso, se iniciava todo um processo de jogabilidade. Nós construímos esse jogo, e eu me fui fazer o professor visitante, mas eu sei que teve vários desdobramentos desse jogo depois nas diferentes áreas, né, mas isso eles podem contar para vocês depois. Nesse contexto todo, bom, vamos aproveitar o que está sendo desenvolvido aí, saiu um edital da FAPERGS, vamos concorrer à internacionalização da FAPERGS. Né? E hoje a gente está com esse projeto, junto com a Berta, por isso já teve conosco o professor Leonel Morgado, com uma webconferência, né, colocando como é que é coordenar um curso de estrito sensu à distância, já que eles têm 30 anos de experiência. Depois, o professor Antônio, falando mais do modelo pedagógico virtual, porque a Universidade Aberta tem um modelo pedagógico virtual, né, que é reconhecido na União Europeia, ganhou prêmio já, que é específico para o online, né, não é uma transposição. E a gente pode conversar sobre isso numa outra oportunidade. Por esse processo da FAPERGS, a Lisiane também fez uma missão discente. Casualmente, foi na época que teve o encontro da Associação de Educação à Distância dos Países de Língua Portuguesa, e ela pôde participar, a qualificação dela foi feita lá, né? E teve todo um trabalho vinculado também ao print. Aqui a vinda do professor Antônio para cá, que conversou com muitos de vocês que estão aqui hoje. Né? E a gente entra no nosso desafio do Transformação Digital em Humanidades. Como é que surge esse projeto? Ele surge muito motivado pelo aquele histórico de pesquisa que vinha sendo desenvolvido com as crianças, junto com a graduação, junto com o estricto, e que nós pensávamos em metodologias e práticas, mas que dá um trabalhão desgraçado para o professor, porque nós não temos nenhuma plataforma que nos facilite a vida. As que tem não dão conta disso que a gente precisa fazer. Não é? Então, bom, vamos propor alguma coisa no print, e ainda bem que o Balestrin disse, não, as humanidades podem, e as humanidades podem. E aí eu tinha pedido o PI, porque depois não ganhei o PI, porque eu precisava do Sandro, e agora como é que eu faço sem o Sandro? Mas a gente está se virando. Agora, esse ano, tem que desenvolver. A concepção da plataforma está feita. Precisamos programar. Né? Mão da massa. Vamos precisar de recursos, vamos atrás desse negócio. E aqui estão as universidades que fazem parte desse print. Né? Vou passar rapidinho. Então, cadê? Professor João Bittencourt, fala um pouquinho para nós desse processo. Cadê o microfone? Xana? Vai lá.
Então, isso teve um processo, né, faz parte do PRINT de Transformação Digital e Humanidades, o PPG em Educação e Comunicação, e que bom que nos deram comunicação. Eu estou tendo a oportunidade de conhecer melhor vários colegas que eu nunca tinha conversado. Né? E a Adriana está por aí? Amaral? Não? Então, e outros também, enfim, além do Jairo, que eu já conhecia há muito tempo. Vamos lá. João, fala aí. Explica. Então, boa noite, colegas. Nesse desafio de criar essas conexões, eu acho que é importante reforçar bastante esse aspecto. A gente é desafiado à construção, a criar essa plataforma. A gente junta professores de 2 programas de pós-graduação, né, da comunicação e da educação, mais os professores, alguns professores, mais os alunos do doutorado, num workshop que foi coordenado pela professora Dinara, né, então, trazendo a perspectiva do design, para construir um produto que não nascesse a partir de uma conotação muito tecnológica, no sentido assim, de construir um software de uma forma tradicional, mas sim dentro da troca de ideias desses profissionais das 2 áreas, mediado pelo design, que a gente pudesse pensar num conceito diferente dessa plataforma. A construção dessa tecnologia com esse olhar que vai além de algo centrado no usuário, né, mas sim num olhar de um humano. Né? Lá no início da fala da professora Eliane, ela fala da apropriação dessa tecnologia, e a gente pensa na construção dessa plataforma exatamente não só como meros usuários, não só como mais um software que vai ser utilizado para só o uso, mas sim como uma apropriação. Né? É a construção de inventores e a construção de exploradores dentro de multi-universos, que são os conhecimentos que são construídos pelos pares. Perfeito, muito obrigada, João. E aí surge a nossa Invenira, instalação reticular atópica. Não sei se vai ficar esse o nome, por enquanto é esse que tem. Vamos ver como é que a gente vai se movimentando, porque é Educação e Comunicação em Movimento, o nome desse grupo, né? Então, vamos ver como é que ele vai se montando. Aqui vocês viram que a rede mudou. Depois disso, a Janaína vai abrir o Mentimeter ali, e vocês vão poder fazer uma interação, já pode até abrir, a Janaína que vai acontecendo desse lado, e lá a gente vai ouvir o professor Leonel Morgado, que é um dos nossos parceiros no desenvolvimento da plataforma. Eu fui para Portugal com 3 supervisores, um da área da psicologia, um da área da educação e um da área da tecnologia. Né? Então, esse é da área da tecnologia, que a gente já se conhecia há 10 anos por Avatar, e fomos nos conhecer fisicamente presente o ano passado num evento em Coimbra. Tem sido muito grato poder participar no projeto CAPES Print Transformação Digital de Humanidades. A colaboração interdisciplinar, quer cruzando as ciências informáticas, quer as ciências da educação, quer outras áreas que possibilitam uma visão inter e transdisciplinar sobre problemas complexos, tem sido muito frutífera. Inclusivamente, investigadores de outros países e outras instituições têm voluntariamente participado também para conseguirem criar algo maior do que apenas cada um dos projetos individuais. Sentimos que é possível almejar uma plataforma de apoio às atividades educativas inventivas no terreno, plataforma que permita a docentes, a alunos, a outros intervenientes do processo educativo abraçar novas pedagogias, abraçar atividades mais ricas do que as normais, mais envolventes e, contudo, sentirem que isso é gerível, que isso não os vai sobrecarregar de tarefas administrativas, não os vai deixar numa indefinição de processos de avaliação, de processos de feedback, de processos de acompanhamento e decisão. Sentimos que, juntando estes esforços, uma transformação realmente digital será possível. Isso não seria tão rápido, não seria tão eficaz e podia até nem acontecer sem o cruzamento de contactos pessoais entre investigadores, entre bolseiros de doutoramento, alunos nos mais variados níveis, sem este intercâmbio de próximo, sem estas vivências conjuntas que nos fazem perceber quais as competências mais ativas e participantes de cada pessoa, quais as formas pelas quais somos mais envolvidos, somos mais cativados, sem conseguirmos tão rapidamente antever aquilo que nos une, aquilo para onde queremos ir e atingir. Sim,
Tem sido muito reconfortante e penso que será mais ainda. Então, esse é o professor Dr. Leonel Morgado. Ele é também pesquisador do INESC-TEC, que é um dos centros de pesquisa mais avançados em Portugal e também no contexto europeu, nessa área de desenvolvimento de tecnologia. Então, aí estão os 4 pilares do modelo pedagógico virtual da Universidade Aberta, flexibilidade. Na verdade, os cursos todos envolvem somente interação assíncrona, porque eles têm alunos do mundo inteiro, então pensa o que é desenvolver atividade síncrona, com os fusos horários. Até, eventualmente, pode ser desenvolvida, isso é gravado, como a gente também faz no nosso Moodle, e disponibiliza para quem quiser assistir. Aquela imagem representa os CLAS, que são Centros Locais de Aprendizagem, então eles têm como os nossos polos, só que uma concepção muito diferente, espalhados por todo Portugal e também nas ilhas. Os Centros Locais de Aprendizagem são o espaço de escuta da comunidade e ver o que aquela comunidade local está precisando em termos de potencialização do desenvolvimento e o que a universidade tem para oferecer. E, se não tem, o que a gente pode construir junto. Então, não é um lugar onde a gente vai para aplicar prova, é um lugar que faz essa relação. E o que eu percebi, que eu visitei uns 5 centros locais de aprendizagem, 6, é que isso cria um sentimento de pertença e valorização muito grande da comunidade em relação à universidade. Porque é a universidade que está lá querendo ajudar no desenvolvimento local, mas olhando para o global e fazendo essa conversa. Então, essa foi uma das aprendizagens que eu tive. Essa é outra. A gente não vou ficar aqui explicando para vocês como é que tudo isso que eu apresentei culmina naquilo que a gente está construindo e chamando de ecossistema de inovação, que começa com a leitura de um contexto da sociedade, que tem uma relação com o mercado, com o governo, que tem uma inserção, uma ação social muito forte, que articula a educação básica, a extensão, estrito, graduação, lato, que tem os espaços urbanos, os pós-urbanos, as pistas vivas, online, enfim, isso está uma das pistas online que a gente deixou nesse grupo do Facebook, está lá o artigo que a gente publicou, que já é resultado do meu projeto como professora visitante, eu e o professor Antônio, que foi na revista Unicinos, essa última que saiu, que foi organizada por nós. Então, sintam-se convidados a ler, criticar, problematizar, para a gente poder evoluir nesse conceito que eu acho que vai ajudar todos nós. Então, essa é um pouco a ideia nossa do grupo. Aqui o professor Antônio, ele iria participar conosco, só que ele está com problema de internet lá, porque está chovendo muito, e diz que a conexão está muito ruim, e a gente achou melhor, nesse momento, não entrar. Não melhorou, né, Camila? Como é que está? Não, tá. Nem os mais sábios conseguem ver o quadro todo. Queria que o anel nunca tivesse sido dado a mim. E que nada disso tivesse acontecido. Assim como todos os que testemunham tempos como este, mas não cabe a eles decidir. O que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Então, trazendo um pouco do Senhor dos Anéis, misturando um pouco essa coisa mais... A gente tentou fazer uma coisa mais leve, trazendo depoimento de alunos, de professores, os diferentes níveis, fazendo uma interação com vocês. A gente fez a nuvem de palavras para... O pessoal do GP2, por favor, tira uma foto para nós. E a gente tem uma outra interação ainda, Janaína, que é sobre questões. A gente deixa isso vai rolando, agora vai entrar outra. E a gente convida vocês a entrar no grupo e a ver as outras pistas que temos ali online e a conversar com a gente, porque está ali, a Brenda está ali, o Joãozinho está ali, que foi agora o menino da João Goulart, que passou no Instituto Federal, no IFSUL. Vários deles, daqueles que eram do Mais Educação e do Seguindo em Frente, acabaram indo para cursos na área da informática, tecnológicos.
E é muito interessante ver eles vindo para a universidade, interagindo, indo no Tecnocinos e vendo que aquilo também pode ser uma possibilidade para eles, né? Então, aqui tem uma outra questão, quais são as questões que a transformação digital provoca em sua prática pedagógica? Sinta-se à vontade, depois a gente pode conversar mais sobre isso. E como é que estamos no tempo, Ana? 5 minutos. Ah, então estou bem. Então, vamos lá. E, para terminar, nossa grande inspiração, né? O padre Marcelo fez a missa encerrando 2019, e ele começou a mensagem com o João 1,14. Né? E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Né? Então, justamente, como é que todo esse conhecimento que a gente constrói na universidade, que a gente constrói no âmbito da pesquisa, se transforma em produto, em processo, e nesse se transformar em produto, em processo, nos habita, porque precisa nos habitar também, né? E como é que isso, então, vai habitar entre nós. Então, é isso. Eu agradeço em nome de todo o GPDU, quero que o pessoal do GPDU se levante, lá atrás tem os bolsistas de iniciação científica, os orientandos. Quero agradecer a todos eles. O que vocês viram é um projeto de grupo, né? Não existe a Eliane, existe um grupo que é formado por crianças das escolas básicas, professores, alunos de graduação, mestrandos, doutorados e colegas professores que vão se agregando a nós. Ano que vem, nós vamos ter mais professores dos outros PPGs trabalhando nessa perspectiva da popularização das ciências no nosso WLC. Muito obrigada pela oportunidade, e gostei muito de estar aqui. Estava nervosa, claro, falar para casa sempre é mais difícil que falar para fora, né? É óbvio. Né? Mas, assim, estamos aí, estamos à disposição, e vamos conversando, vamos tocando, estamos em contato, estamos conectados. Não é? Obrigada. Boa noite para todos. Ainda bem que o padre Marcelo puxou as palmas, né? Então, obrigada, professora Eliane, e todo o seu grupo, né, que mobilizaram essa apresentação especial para nós. Ficam aí muitas questões, né, e conceitos para a gente aprender, nos apropriarmos, e o convite muito forte que vocês perceberam para quem tem interesse de se engajar no grupo da cultura digital, né? Então, pergunte-me como a gente descobre, como é que a gente pode se articular